Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no segundo capítulo, a Igreja dos Mártires, século III, seguindo sobretudo o livro de Hamann, junto com algumas considerações. Mas hoje nós vamos viver como cristão na África do Norte. Nós vimos já no começo do capítulo, só para recordatório mesmo, para a gente não se perder, vimos o que seria uma breve introdução sobre a Igreja dos Mártires, o século III como epopeia de sangue, o pensamento cristão em Alexandria, Clemente de Alexandria e o grande Orígenes, certo? Agora nós vamos ver a vida cristã na África do Norte. E só para o nosso conhecimento, vamos estudar um pouquinho o que significa isto. Tertuliano, certo? Sua obra, seu pensamento. Depois, Cipriano de Cartago. Lactâncio, e assim, três autores que iluminam um pouco esse tempo, sendo sempre dizendo que eu aqui estou como que pisando em ovos, porque estou aprendendo a educação remota, mas se Deus quiser, quando acabar essa pandemia, poderei ficar mais tranquilo. Mas agora eu farei de tudo para que vocês possam compreender o necessário, tá bom? Peço desculpas, conto com a vossa ajuda e compreensão. Na página 71 do livro do Hamann, vamos lá. A vida cristã na África do Norte. O Evangelho deve ter chegado à África em algum navio cargueiro procedente do Oriente. Página 71. Entre os judeus que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes, são mencionados líbios. A Líbia fazia parte da África romana. Tertuliano e mais tarde Agostinho afirmam que a igreja de lá era de origem oriental. Os primeiros adeptos devem ter vindo da comunidade judaica. As escavações de Hadrumeto descobriram no cemitério judaico túmulos cristãos que podiam datar dos anos 50 a 60. Igreja silenciosa, cujo primeiro documento escrito em latim são as Atas dos Mártires, 7 homens e 5 mulheres de Scilly ou Stili, povoado modesto nunca identificado. Levados perante o procônsul de Cartago, foram condenados a morrer pela espada em 17 de julho do ano de 180. Vê-se que o Evangelho tinha penetrado no interior das terras e atingido os campos dessa região pró-consular. Os mártires de Scilly conhecem e usam uma tradução latina das cartas de São Paulo, que um deles leva consigo numa capsa, uma caixa. As atas do seu martírio são o primeiro texto latino cristão e como que as cartas de nobreza da África cristã. Tertuliano alude a elas. Os primeiros escritores da África que vamos encontrar, diferentes dos de Alexandria, por serem marcados em sua carne africana pelo gênio latino e pelo direito romano. Para forjar a linguagem teológica,
Eles usam o vocabulário jurídico e não mais o filosófico. Mais pragmáticos do que especulativos, Tertuliano e Cipriano dão prioridade à pastoral e à ética. Então, aqui, o gênio latino dos dois e o direito romano, né? Então, aqui, os escritores usam o gênio latino, a forma latina de escrever no sentido mais profundo, não só de escrita, e pelo direito romano. Usam vocabulário jurídico e não mais o filosófico. Vamos ver então agora esse Tertuliano, ou o Corsário de Deus, cerca de 155 até 212, a sua vida. Tá bom? Vamos ver vida? Quintus Septimus Florens Tertulianus é filho de centurião, oficial subalterno, o mais alto grau que um não romano pode atingir. Ele conserva a marca e o rigor dessa condição e uma predileção pelo termo disciplina. O jovem africano recebeu uma formação sólida e estudou direito e retórica. Provavelmente, exerceu a profissão de advogado em Roma, voltando depois para a África, a que estava visceralmente ligado. Impressionado com os costumes cristãos, nos antípodas do paganismo, Tertuliano se converteu. Depois de uma juventude tempestuosa, levou para a jovem comunidade, numericamente já muito solidamente hierarquizada, seu fervor de neófito, o arrobo de seu gênio e a intransigência de um temperamento levado a excessos. Ele é uma mistura de Tácito e do barroco africano. A obra, então, de Tertuliano. A sua obra é principalmente polêmica, apologética e ascética. Vamos ver por quê. O apologista escreve num clima de confronto com a autoridade romana na época de Septímio Severo, preocupado este em assentar sua autoridade no culto imperial. A África vai conhecer novos mártires. Cerca de 197, Tertuliano escreve sua exortação aos mártires, dirigida aos catecúmenos que estavam na prisão. Mesmo que o corpo esteja enfermo, tudo se abre ao espírito. O espírito é livre, totalmente livre, diante de ti se abre o caminho que leva a Deus. A obra-prima de Tertuliano apologista é o Apologético, defesa vibrante da causa cristã, endereçada aos governadores das províncias romanas. O defensor africano denuncia no processo, não formalizado, os vícios de forma da parte contrária. Fustiga o adversário por não dar a palavra à defesa e reclama a liberdade religiosa. Acautelai-vos, porque já pode ser um crime de religião privar os homens da liberdade de religião. Então está aqui o primeiro passo, porque que ele é um apologista. O polemista, por quê? Vamos entender. Tertuliano é cristão e dos maiores e gosta do fogo e batalha, polêmica. Muitos de seus livros começam com a palavra contra. Ele escreve contra judeus, hereges e pagãos. Como Irineu ataca os gnósticos, contra Marcião, contra Hermógenes, contra Valentianos, depois. A carne de Cristo e a ressurreição dos mortos. No Contra Praxias expõe a doutrina da Trindade. Enfim, desaloja de suas posições os hereges como inovadores sem direitos. Quem sois vós, diz ele, desde quanto existis? Quem vos deu o direito, ó Marcião, de serdes lenhador no meu bosque? Essa terra é minha, tem os títulos autênticos recebidos dos proprietários. A quem essa terra pertenceu? Sou herdeiro dos apóstolos.
Então aqui está muito bonito essa frase. O mestre da comunidade cristã e da ascese, página 73. Sacerdote ou não, Tertuliano é fiel fora de série da comunidade, que ele desumbra, instrui, inquieta. 2 de seus livros permitem conhecer a vida da comunidade, o batismo e a oração. O primeiro, o batismo, é uma catequese que descreve a tipologia bíblica, o ritual e a doutrina do sacramento, no qual, como pequenos peixes, nascemos para a vida de Cristo e da Trindade. A oração foi o encanto de gerações. Nela, Tertuliano comenta o Pai Nosso e desenvolve as condições e as características da oração cristã. Eis o preâmbulo. Do Deus o Espírito, e de Deus a palavra, e de Deus a sabedoria, e o Espírito dos dois, Jesus Cristo nosso Senhor. Aos discípulos novos do Novo Testamento, ordenou uma nova forma de oração. O livro todo tem o mesmo tom e a mesma densidade. Casado, Tertuliano se interessou muito pela mulher. Trata da toilette das mulheres. Escreveu um livro, A Esposa, no qual expõe seus desejos quando morrer, que ela não se case de novo. Se é de tradição citar palavras velozes sobre a mulher, às vezes exageradas, Tertuliano é moralista minucioso e exigente, mesmo fazendo o elogio do lar cristão. O montanista, o rigorista intransigente, considerando a comunidade muito moderada, sucumbe afinal ao pentecostismo de Montano e de sua seita, que pregavam a encarnação próxima do Espírito Santo. Dessa época datam suas últimas obras como A Coroa, em que ele se transforma em contraditor de consciência. No livro sobre a fuga, em que repreende os que fugiram durante a perseguição, O Véu das Virgens, a exortação à castidade, monogamia, o pudor. Tertuliano acabou fundando uma seita própria, os tertulianistas, cujos últimos adeptos foram reconduzidos à igreja por Agostinho. Tá bom? Então vamos ver aqui. Significado e influência deste senhor, página 73. Seria difícil superestimar a estatura e o gênio desse barroco africano. Para expor a doutrina cristã, ele prefere a linguagem do direito à da filosofia. Conforme a necessidade, cria neologismos como ágape e encrateia. Ele é o pai da teologia latina e fundiu no bronze a formulação trinitária. A sua visão da história lhe permite, como Irineu, colocar Cristo no centro e no topo da criação e da linha de tempo. Tudo o que estava expresso aqui, só para vocês verem, da página 73 pulamos a 76 para continuar o texto, depois leremos os recortes. Vou de novo, página 73. A sua visão da história lhe permite, como Irineu, colocar Cristo no centro e no topo da criação e da linha de tempo. Tudo o que estava expresso no barroco era concebido com referência ao Cristo, que será homem, isto é, barro, e ao Verbo que seria carne, isto é, terra em seu tempo. Enfim, a história e a condição cristã tendem para o acabamento, e o A contém, por encaixe, o W, que ele já profetiza e prepara. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tensão dinâmica que leva a sua teologia, bem como a sua ascese, na direção da escatologia. Antes de ler um pouquinho esses textos, vamos ver aqui Drobner. Como eu disse, nós temos que fazer um vai e vem, porque nem todos de vocês conseguiram
ter este livro, mesmo porque esse livro é um livro de consulta. Quero dizer que nem todos de vocês conseguiriam ter acesso ao mesmo, à biblioteca de Tertuliano. Apenas queria ver uma coisa. Vou ler apenas isso aqui, só para sintetizar a sua vida, tá bom? Na página 164 diz assim, Drobner: Tertuliano nasceu por volta de 160 em Cartago, de uma família pagã. Como já vimos, o pai era oficial do exército romano, desfrutando do prestígio social que correspondia a seu posto e dispondo de boa situação financeira. Proporcionou a seu filho uma cuidadosa formação que em suas obras cristalizou-se no excelente domínio da retórica e do direito, bem como da língua grega. Os dois primeiros escritos de Tertuliano, Ad Nationis e Apologeticum, datam do ano de 197. Não sabemos exatamente quando ele se converteu ao cristianismo. Na década seguinte, surgiram cerca de 20 escritos apologéticos contra pagãos e judeus, escritos dogmáticos polêmicos contra os gnósticos e outros hereges. A partir de 207, mais ou menos, Tertuliano começou a aproximar-se cada vez mais do rigor montanista, até que em 213 terminou por romper definitivamente com a Igreja Católica, acusando-a de laxismo, sobretudo na questão da penitência. Esta virada, no entanto, não interrompeu sua fecundidade literária, apenas modificou-lhe os conteúdos. A partir de 207 surgiram obras contra Marcião, contra os valentinianos e contra os ascéticos, que eram e outros escritos ascéticos e dogmáticos que, em seu rigorismo, dirigirem-se agora contra a Igreja Católica. Depois de 220, somem as notícias sobre Tertuliano. Não sabemos quando nem onde morreu. Podemos, entretanto, admitir que morreu em Cartago, já que, salvo por uma rápida viagem que fizera a Roma em sua juventude, até então nunca havia deixado esta cidade. Segundo Jerônimo, viveu a decrepitam etate, ou seja, até a idade de velhice, idoso, devendo, portanto, haver alcançado pelo menos 73 anos de idade. Então está aqui a obra desse senhor que muito escreveu e tornou um rigorista, tá certo? Então aqui temos um pouco da vida deste senhor. Vamos continuar então aqui trabalhando. Queria que vocês pegassem comigo agora um escrito dele. Primeiro, na página 74, tem aqui um Tertuliano, criador do latim cristão. Tertuliano forja o vocabulário teológico, usando termos do direito. Sacramentum significa primeiramente a entrega de uma soma para um processo, depois o juramento militar do recruta. Tertuliano o emprega para o engajamento batismal a serviço de Cristo. Persona, que traduz o grego hipóstase, substância ou prosopon, máscara, pessoa, significa máscara, papel em representação, individualidade, pessoa. Tertuliano emprega esse termo para as pessoas na Trindade.
Em muitos outros casos, ele se contenta com transliterar os termos gregos como ágape, caridade, exomolegis, penitência e esphrasis, selo. Apologético 1, e aqui na página 74. O êxodo das razões da presente defesa. O povo odeia os cristãos sem os conhecer. Aqueles que chegam a conhecer o cristianismo se apressam em aderir a ele. Magistrados do Império Romano, vós presidis para fazer justiça diante do povo, quase na mais alta instância da cidade. Diante da multidão, não ousais destruir publicamente a causa dos cristãos. A vossa autoridade teme e enrubesce de inquirir em público, segundo as regras de mais elementar justiça. Já sucedeu que fechastes a boca à defesa por ódio à nossa seita, muito feliz em acolher denúncias domésticas. Que ao menos escuteis as palavras silenciosas deste escrito, que vos transmite a expressão da verdade. A verdade não pede graça para si mesmo, porque não se admira de sua condição. Ela sabe que vive na terra como estrangeira e espera o ódio daqueles que a ignoram. Ele sabe que a sua família, a sua morada, a sua esperança, o seu crédito e a glória estão nos céus. Seu único desejo, entretanto, é o de não ser condenada sem ser ouvida. Quem pode perder vossas leis que imperam soberanamente em seu domínio, se a verdade for ouvida? O poder delas brilha, mais se condena a verdade, sem deixá-la falar. Condenando-a, sem ouvi-la, além do aspecto odioso da injustiça, a vossa justiça merecerá censura de ter condenado a verdade, sem ouvi-la, temendo não poder mais condená-la depois de ter ouvido. Na 75 tem um manuscrito apologético dele. Depois aqui tem outro texto que vou ler convosco. Censuramos em primeiro lugar o vosso ódio, página 76, tá, amiguinhos e amiguinhas? Embora ele possa ser acusado, em parte, pela vossa ignorância, esse ódio é mais injusto e criminoso, à medida que não conheceis o que odiais. Que há de mais iníquo do que odiar aquilo que se ignora, mesmo que ele fosse odiável? Só se pode odiar por razões válidas, do contrário, o ódio é cego e pode justificar-se somente por acaso. E por esse ódio, motivado por aquilo que detesta, não seria afinal totalmente injustificado? Por isso, nós vos censuramos e o despropósito de nos odiardes por ignorância e a injustiça de o fazerdes insensatamente. A prova dessa ignorância culpável, a despeito das escusas que podem ser encontradas, é aqueles que nos odeiam, sem nos conhecer em geral, cessam de odiar-nos quando sua ignorância é dissipada. Acontece até que alguns deles se tornam cristãos, com todo o conhecimento de causa, e se põem a detestar seus preconceitos passados e a professar os que antes detestavam. Eles são tão numerosos quanto vós constatais que nós somos. Por isso, clama-se por toda parte que a cidade foi invadida, que os cristãos penetraram nos campos, nas ilhas, nas cidades, de todo sexo, toda idade, toda condição, até os notáveis passam para os cristãos, e vós vos lamentais como uma desgraça. E não vos vem a ideia de que nisso faz um tesouro escondido? Não os quereis comprometer-vos verificando essa hipótese? Não quereis fazer essa experiência? Para tudo mais, a curiosidade está desperta. Eles preferem ignorar o que os outros se comprazem em conhecer.
Quantas censuras não mereciam eles de Anacarsis, por não sabendo julgarem o que sabem. Eles preferem ignorar porque já odeiam, já que o conhecimento do cristianismo os impediria de odiar. Com efeito, se não existe nenhum motivo legítimo para odiar, é melhor renunciar ao ódio injusto. Se, ao contrário, alguém se convence que o ódio é justificado, ele não é atenuado, mas intensificado. E se acrescenta uma razão a mais para perseverar nele e a satisfação de estar certo. Então aqui nós terminamos Tertuliano e vamos ver um pouquinho agora governar a igreja na África do Norte, aqui segundo o Cipriano de Cartago, página 79, tá bom? Acompanhe comigo, por favor, até a página 80. Diz assim: Vida. Uma geração separa Cipriano de Tertuliano, como Orígenes de Clemente, na mesma época. Ao converter-se cerca de 247, Cipriano tinha mais ou menos 40 anos. De família pagã e de boa origem, estudou literatura e retórica. Era orador festejado e ensinava com brilho. A leitura da Bíblia e a influência do sacerdote Cecílio parece ter sido determinantes para a sua conversão, que fez sensação na cidade de Cartago. Ele a descreve em Adonato, espécie de conversão. Convertido, distribuía a maior parte de seus bens aos pobres. Rapidamente tornou-se sacerdote. E no começo de 249, foi eleito bispo da cidade, pelo julgamento de Deus e pelo sufrágio do povo, apesar da oposição de vários sacerdotes. Tudo dispunha Cipriano para o governo. Por quê? A clarividência e o equilíbrio, a mansidão e a firmeza, as qualidades de chefe e a paixão pela igreja. Em plena tormenta, consagrou-se ele ao restabelecimento da disciplina e à reforma dos costumes. O seu episcopado foi perturbado pela perseguição de Décio e Valeriano e pela peste. Durante a primeira perseguição, ocultou-se não longe da cidade, continuando de lá a dirigir, encorajar e exortar sua comunidade desamparada. Voltando, regulamentou o problema dos apóstatas, adotando de acordo com Roma uma solução moderada. Enfrentou a dissidência encabeçada por Felicíssimo. Reunia regularmente em Cartago os concílios bienais que tratavam dos problemas maiores. Ele era o primaz da África, com os outros bispos, e, contrariamente a Roma, declarou inválido o batismo dos hereges. Preso em 257, foi exilado, mais tarde condenado à morte. Foi decapitado em 16 de setembro de 258. A sua vida se encerrou como uma liturgia. Ele foi o mais ilustre dos mártires da África. E aqui, só para vocês verem, pedem para voltar aqui na página 69, onde tem o seu martírio. Tá bom? Que já temos lido. Que é lindo ver esses senhores. Muito bem. O escritor, página 77 no final. Cipriano foi o primeiro bispo escritor do Ocidente. A sua obra é o prolongamento de sua ação pastoral, de sua catequese e de sua pregação. Seus centros de interesse eram a escritura, a unidade da igreja, o batismo e a penitência e também o martírio. Se não teve o arrobo de Tertuliano, evitou seus excessos e mostrou moderação. Escreveu com elegância de modo que foi chamado o Cícero cristão. Olha, o leitor da Bíblia, vamos ver aqui na página 78 e 79, diz assim: Convertido, Cipriano não deixou mais a Bíblia.
reuniu em 2 livros Aquirino ou Testemunhos, uma documentação metódica dos textos bíblicos usados na catequese e na controvérsia com os judeus. Leitura crística do Antigo Testamento, sendo a Igreja o verdadeiro Israel. Escreveu ainda um 3º livro mais pessoal para uso dos pregadores, no qual desenvolve os exemplos bíblicos que devem motivar o cristão. Página 79. O campeão da unidade da Igreja. A Igreja estava atacada de um mal endêmico, a divisão. Cipriano e mais tarde Agostinho, diante do donatismo, não cessam de lutar contra esse flagelo. A Igreja era a paixão do bispo. É célebre dele a palavra: não pode ter Deus por pai quem não tem a Igreja por mãe. Ela se encontra no livro da Unidade da Igreja, primeiro tratado de eclesiologia. Para Cipriano, a unidade repousa na unidade do colégio episcopal, em união com a sé apostólica, mas o episcopado local é o sinal concreto da unidade eclesial. Ele procura defender o particularismo africano contra o autoritarismo centralizador. Escreveu também um tratado sobre os que fraquejaram para a reconciliação dos lápses caídos, isto é, dos que tinham sacrificado e dos que tinham comprado um atestado. Preconiza para eles uma penitência de acordo com a gravidade da falta. Sacrificado aos ídolos para não ser martirizado. Não é mesmo? Os senhores já devem ter estudado isso na história da Igreja. Ação pastoral do bispo, página 80. Como São Paulo, Cipriano prolonga sua obra de pastor por meio de cartas, das quais conserva uma cópia. Algumas são pequenos tratados, como a Carta 63 sobre a Eucaristia. Foram conservadas 65 cartas que tratam de questões de atualidade: primado romano, cisma, batismo dos hereges, batismo das crianças e vida cotidiana na comunidade de Cartago. Enfim, os pequenos tratados são consagrados aos problemas de vida eclesial e espiritual, as obras de misericórdia, as obras e a esmola, a não violência e a paz, o bem da paciência, o conforto em tempo de epidemia, a mortalidade, a vocação das virgens consagradas, o estado das virgens, a iniciação à oração, comentário à oração do Senhor, o exemplo heróico do martírio, exortação ao martírio. O martírio vem juntar-se à estrutura do pastor, uma das mais belas figuras de bispo da história da Igreja, uma das obras mais lidas, mais copiadas e a primeira a ser impressa e traduzida. Cipriano era grande como que sem esforço e heróico sem contrações, porque a hora e o exemplo o exigiam. Só a morte deu plena medida à sua vida. Um lindo testemunho desse mártir, não? Então aqui na página 78, no recorte, temos Cipriano descreve a experiência de sua conversão e de seu batismo. Quanto a mim, quando estava prostrado nas trevas de uma noite sem claridade, e quanto, hesitante e indeciso, era tirado de um lado para o outro pelas ondas do mar do século agitado, sem saber de minha vida, estranho à verdade e à luz, julgava realmente difícil e penoso, por causa de meus hábitos de então, o que a divina misericórdia prometia para me salvar. Eu podia nascer de novo, e nascido para uma vida, nova pelo banho da água que proporciona a salvação, despojar-me do que tinha sido antes e conservado minha constituição física, mudar o homem, espírito e alma.
É o que muitas vezes eu dizia comigo mesmo. De fato, eu também estava impedido, embaraçado pelos mil enganos de minha vida precedente, dos quais eu não acreditava poder desfazer-me. Eu obedecia aos vícios que faziam parte de mim. Desesperado de corrigir-me, eu encorajava-me meus males como se já fossem meu bem e meus escravos de nascença. Mas depois do socorro da água, que regenera as manchas de minha antiga vida, foram lavadas e a luz do alto se difundiu em minha alma, libertada e purificada, depois que recebi o Espírito vindo do céu e um segundo nascimento me mudou em homem novo. Foi admirável como logo vi a certeza tirar minhas dúvidas, abrir-se as barreiras, iluminar-se as trevas, tornar-se fácil o que antes parecia difícil, possível de praticar o que julgava impossível, de modo que me era dado reconhecer como terrestre o que antes, nascido da carne, era inclinado ao pecado, e como divino o que daí em diante era animado pelo Espírito Santo. Tu sabes inegavelmente e reconheces como eu o que tirou de nós e o que trouxe para nós essa morte dos pecados, essa vida de virtudes. Que lindo, não? Agora, aqui temos a concordância entre Cornélio e Cipriano. Cipriano assegura sua estima ao Papa Cornélio e testemunha a concordância profunda de ambos em circunstâncias difíceis. Como nós vimos aqui, se vocês se lembram, acabamos de ler, né? Ele era o primaz da África com os outros bispos e, contrariamente a Roma, declarou inválido o batismo dos hereges. Tinham seus problemas de concordância, mas aqui vamos ver como se fez a paz. Diz assim, página 79. Recebemos, irmão caríssimo, os gloriosos testemunhos de vossa fé e de vossa coragem. A vossa bela confissão nos causou tanta alegria que nos consideramos participantes dos vossos méritos e de vossa glória. Como entre nós há apenas uma igreja, uma alma e um coração, qual é o bispo que não se regozijaria com a glória de outro bispo, como de uma glória própria? E qual é o grupo de irmãos que não se sentiria feliz de ver a alegria dos irmãos? Não se poderia dizer toda a alegria, toda a satisfação que se manifestou aqui quando nos chegaram essas felizes novas, coragem, quando ficamos sabendo que vós portastes como chefe dos irmãos na confissão, e também que a confissão do chefe foi realçada pela conformidade de sentimentos dos irmãos. Assim sendo, o primeiro a caminhar para a glória, tivestes muitos companheiros de glória, sendo o primeiro a se mostrar, pronto a confessar por todos levastes o fiel a ser confessores. Não sabemos o que mais louvar em vós, a vossa fé pronta e firme, ou a afeição dos irmãos, que não permite separação. A coragem do bispo, em ser o primeiro a apresentar-se, mostrou publicamente a união dos irmãos. Seguindo o bispo, se consolidou. Entre vós houve um só coração e uma só voz, e toda a igreja de Roma confessou Jesus Cristo. Pensemos um no outro, na unidade dos corações e das almas. Oremos cada um de seu lado um pelo outro. Nos momentos de perseguição e nas dificuldades, sustentemo-nos na caridade recíproca. E se algum de nós Deus conceder a graça de morrer logo e preceder o outro, que a nossa amizade continue junto no Senhor e que a oração por nossos irmãos e irmãs não cesse de dirigir-se à misericórdia do Pai. Faço votos, irmãos, caríssimo,
que sempre passeis bem. Muito lindo esse ponto aqui do nosso querido Cipriano de Cartago. Vamos agora ler na página 80, Ser humanista e cristão Lactâncio, morto depois de 330. Vamos ler. Lactâncio é homem de transição. Nasceu na África pouco antes do martírio de Cipriano. Diocleciano confiou-lhe uma cátedra em Nicomédia. Convertido ao cristianismo, a perseguição o obrigou a renunciar ao ensino. Permaneceu na cidade até ser chamado por Constantino para Tréveros, onde morreu por volta de 330. Leigo, ele é antes de tudo humanista cristão, pouco versado em teologia, mas é apologista e panfletário em seu livro A Morte dos Perseguidores, em que narra o triste fim deles, de 303 a 313. As Instituições Divinas, em 7 livros, são sua obra maior. A sua intenção é denunciar os erros da religião pagã e voltar contra elas as censuras de irracionalidade que ela dirigia à fé católica. Aqui, ele depende de Cícero, esboçando em largos traços a revelação cristã. Lactâncio parte da cultura antiga para mostrar que a sabedoria cristã é seu verdadeiro coroamento. Projeto sem dúvida ambicioso, demasiadamente ambicioso para esse humanista insuficientemente preparado sobre o ponto de vista teológico, para que a sua obra pudesse comparar-se à dos mestres do século IV. E aqui tem um texto de Lactâncio, um pouco menos importante, mas historicamente interessante. Vamos aqui, página 81, texto dele, sobre as instituições divinas, o sentido da humanidade. Falei dos deveres do homem para com Deus. Gostaria de falar agora dos deveres para com o homem, se bem que os deveres para com o homem atinjam também Deus, porque o homem é imagem de Deus. O primeiro dever de justiça diz respeito a Deus e nos liga a Ele. O segundo diz respeito ao homem. O nome do primeiro é religião, o do segundo é misericórdia ou humanidade. A religião compete aos justos e os adoradores de Deus. Só ela é vida. Deus fez o homem nascer nu e frágil, a fim de ensinar-lhe a sabedoria. Deu-lhe, em particular, esse sentimento de piedade, para que o homem proteja o homem, o ame, o promova, o favoreça, o acautele e o defenda dos perigos. O vínculo mais forte que une os homens é a humanidade. Aquele que rompe é malfeitor e patricida. Todos nós temos origem do mesmo Pai, sendo, portanto, do mesmo sangue. O maior crime consiste, pois, em odiar o homem ou prejudicá-lo. É esta a razão pela qual nos é proibido ter inimizade ou favorecê-la. Somos obras do mesmo Pai. Que somos nós, senão irmãos? O vínculo que une as almas é mais forte do que une os corpos. Isso levou Lucrécio a dizer: nós todos somos sementes do céu, temos, portanto, o mesmo Pai. Se queremos merecer ser chamados homens, devemos dar provas de humanidade. Dar prova de humanidade significa amar o homem, pelo fato dele ser homem como nós o somos. Aqui está o humanismo de Lactâncio. Interessante. Aqui só um parecer, né? Projeto sem dúvida ambicioso, que era esboçar em largos traços a revelação cristã, partindo da cultura antiga para mostrar que a sabedoria cristã é seu verdadeiro coroamento. Ele tentou, sem dúvida, por não ser um grande teólogo, não conseguiu ter um grande sucesso, porém, está aqui um texto
muito belo. Para terminar, na página 82, temos o quadro dos séculos IV e V. Tem a história geral, a história da igreja, autores orientais e autores ocidentais, não? E na história geral temos, por exemplo, Constantino, Senhor do Ocidente, e aí vai todas as histórias até do século IV e V. O sino, história da igreja, Sínodo de Arles, Niceia, Atanásio, morte de Ário, perseguição persa, regra de Pacômio, morte de Antão, e aí sim vai. Autores orientais, vou dizer, Eusébio, nascimento de Ambrósio, Cirilo de Jerusalém, Basílio de Cesareia, Epifânio de Salamina, Gregório de Nissa, João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, e os ocidentais, Hilário de Poitiers, Ambrósio, Jerônimo, Agostinho, Paulino de Nola, Vicente de Leres, Prudêncio, Próspero em Roma, nascimento de Romano. E aqui tem todos os dados que eu gostaria que vocês visualizassem, porque no próximo dia, na próxima gravação, infelizmente não poder ser ao vivo, presencial, vamos ver o final, o capítulo 3 iniciar, e não sei se chegaremos ao final, a Idade de Ouro, século IV e V. Estamos mais ou menos à metade do período patrístico, estudando dentro da patrologia, tá bom? Obrigado, desculpe-me, eu não estou muito bem, um pouco cansado, mas estamos aqui. Deus nos ajudará. Desejo a vocês toda a paz e bem.